Em um mundo à beira do colapso, uma antiga profecia é trazida à tona. O Irã e Israel se preparam para uma guerra que poderia mudar o destino da humanidade. Mas a Bíblia já nos avisou sobre esses tempos. Ezequiel viu este conflito há milênios. Gog e Magog, nações unidas contra Israel. A batalha final que todos temem. Mas Deus intervirá. Como ele fez no passado, ele destruirá aqueles que se levantam contra seu povo. E a vitória será de Israel, um futuro prometido, restaurado e protegido. Baseado no livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39. Atenção! As imagens utilizadas para ilustrar este vídeo foram todas criadas por inteligência artificial. Embora as imagens sejam fictícias e tenham sido feitas para fins ilustrativos, elas foram projetadas para proporcionar uma melhor compreensão e visualização do conteúdo discutido. O objetivo é explorar como a profecia de Ezequiel pode refletir ou fazer referência aos acontecimentos atuais, especialmente no que diz respeito aos eventos no Oriente Médio. É importante ressaltar que os acontecimentos atuais são proféticos e Deus sempre cumpre sua palavra conforme está escrito nas Escrituras. Portanto, pedimos que não se escandalize com as cenas fictícias criadas, mas sim com a palavra de Deus que é eterna e verdadeira. Lembre-se de que Deus usou uma mula para falar com Balaão, Números 22, 28. Se ele pode usar uma mula para transmitir sua mensagem, quem somos nós para duvidar de como ele pode se comunicar conosco, até mesmo através de tecnologias modernas como a inteligência artificial? Que este conteúdo sirva para aprofundar seu entendimento sobre os tempos proféticos e nos lembre que a palavra de Deus nunca falha. O cenário no Oriente Médio nunca foi tão tenso. Entre todas as nações que marcam presença nesta região histórica, poucas geram tanta ansiedade quanto o Irã e Israel. Em meio a uma série de ameaças, uma crescente escalada de confrontos indiretos e investidas estratégicas, o Irã tem sido um dos maiores antagonistas de Israel, com declarações retóricas frequentemente soando como ameaças de destruição. Os dois países, embora não estejam oficialmente em guerra, vivem em um estado constante de hostilidade. A grande pergunta é: o que aconteceria se esse confronto se tornasse direto? Nos últimos anos, o Irã tem se posicionado como uma potência regional de influência, financiando grupos militantes e movendo-se ativamente para desafiar a presença de Israel em sua vizinhança. Um exemplo claro disso é o apoio contínuo do Irã ao Hezbollah no Líbano e ao Hamas em Gaza, dois dos maiores inimigos militares de Israel. Mas a questão que gera mais preocupação no Ocidente é o programa nuclear iraniano.
A ideia de um Irã com armas nucleares ameaça diretamente a segurança de Israel, que vive sob uma constante ameaça existencial, devido ao histórico de hostilidade do regime iraniano. O mais inquietante de tudo é o simples fato de que, ao longo da história, Israel tem sido constantemente desafiado por nações e grupos que buscam sua destruição. Mas, além de apenas uma disputa política e militar, esse conflito também carrega implicações espirituais e proféticas que remontam a antigos textos bíblicos. Para muitos, o que ocorre hoje em dia no Oriente Médio não é apenas uma questão de política, mas o cumprimento de antigas promessas e profecias que falam sobre o futuro de Israel e os tempos finais. Mas por que, em plena modernidade, essas tensões parecem refletir as palavras de profetas antigos? A conexão entre os ataques atuais e as profecias de Ezequiel se torna mais evidente ao analisarmos os eventos sob a ótica de um grande livro de história. Não apenas o político, mas o espiritual e o profético. Profecias que não só falam de eventos cataclísmicos, mas que também nos oferecem uma lição de esperança e resiliência. Mas, antes de mergulharmos nessas promessas antigas, vamos dar um passo atrás e examinar o papel de Ezequiel, um profeta que foi escolhido para alertar Israel sobre os dias difíceis que viriam. E esses dias difíceis, conforme Ezequiel revelou, estão intimamente ligados às batalhas finais que envolveriam nações poderosas se voltando contra Israel. Agora, antes de continuarmos a jornada pela profecia de Ezequiel e ver como ela se conecta com o que está acontecendo hoje, não deixe de deixar um amém nos comentários se você está gostando da história e não esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Em meio ao exílio do povo de Israel, Ezequiel, um homem escolhido por Deus para transmitir suas mensagens, recebeu uma visão extraordinária. Uma visão que, para muitos estudiosos da Bíblia, parece refletir diretamente os eventos de nossos dias. No capítulo 38 de Ezequiel, Deus fala a Ezequiel sobre uma grande coalizão de nações que, no fim dos tempos, se levantará contra Israel. A Bíblia nos diz: Filho do homem, volta o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe dos príncipes de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Ezequiel 38, versículo 2. Mas, quem é Gog e o que é Magog? Muitos estudiosos acreditam que Gog representa uma liderança poderosa do norte, enquanto Magog é associado à área ao norte de Israel, possivelmente referindo-se à região da Rússia. Mas o que é realmente interessante para nós hoje é a inclusão da Pérsia, o atual Irã, como uma das nações-chave dessa coalizão. Pérsia, Cuxi e Put, com eles, todos com escudo e capacete. Ezequiel 38, versículo 5. Essa coalizão de nações, liderada por Gog de Magog, não se limita ao Irã. Ela envolve também várias nações que, historicamente, estiveram ao redor de Israel, incluindo a região do norte, representada pela Rússia, e algumas áreas da África. O que é interessante observar é que na profecia essas nações se uniriam para atacar Israel. E o motivo é claro: virão para roubar, para saquear e para arrebatar grande despojo. Ezequiel 38, versículo 13. O ataque não seria por questões ideológicas ou territoriais, mas pela disputa pelas riquezas de Israel. Esse ataque é representado como uma tentativa de submeter uma nação que está prosperando, que foi restaurada, após séculos de dispersão. Para entender isso melhor, vamos refletir sobre o que aconteceu nas últimas décadas. Israel, desde sua restauração como Estado em 1948, passou por um grande período de prosperidade. Apesar de estar cercado por inimigos, Israel conseguiu se afirmar como uma nação com um poder militar e econômico impressionantes. Esse crescimento gerou uma tensão com as nações ao redor, que veem no sucesso de Israel uma ameaça ao seu próprio domínio ou influência regional.
E o que diz a Bíblia sobre como esse ataque terminará? O próprio Deus, em sua soberania, promete que a vitória será de Israel, não por sua própria força, mas pela intervenção direta de Deus. Ele afirma: Eu, diz o Senhor Deus, farei subir um grande tremor sobre a terra de Israel, e todo homem será derrubado pela espada do seu irmão. Ezequiel 38, versículos 19 a 21. Aqui vemos um quadro de destruição para os atacantes e o sobrenatural intervindo de forma decisiva. O mais fascinante de tudo é que essas palavras proféticas, ditas milhares de anos atrás, ainda ressoam hoje, à medida que vemos a mesma dinâmica de confrontos no Oriente Médio, com o Irã ameaçando Israel, enquanto a comunidade internacional tenta mediar o conflito. Como será que essa profecia se cumprirá? Fique até o fim, pois temos uma revelação que vai te surpreender. À medida que a profecia de Ezequiel vai se desenrolando, não podemos ignorar a imensa coalizão de nações que se levantam contra Israel. Não se trata apenas do Irã, como já vimos, mas de uma aliança de países que tem, ao longo da história, demonstrado animosidade para com Israel. Gog, o príncipe de Magog, não age sozinho. Ele é acompanhado por outras nações que, no final dos tempos, se levantarão contra o povo de Deus. O capítulo 38 de Ezequiel, versículo 5, traz um detalhe crucial. Pérsia, Cuxe e Put, com eles, todos com escudo e capacete. A Pérsia, como já vimos, é o Irã, mas quem são Cuxe e Put? Cuxe é frequentemente associado a territórios da África, enquanto Put é ligado à região que hoje corresponde a países como a Líbia. Estes dois países também se uniriam a Gog, formando uma poderosa aliança. A profecia de Ezequiel é clara. Essas nações não irão apenas invadir, mas buscarão destruir Israel, saqueando e tentando levar suas riquezas. E aqui, a história se torna ainda mais interessante quando a conectamos com os eventos atuais. A Rússia, uma das maiores potências militares do mundo, é frequentemente associada à nação de Magog. A relação da Rússia com o Irã, embora de complexidade estratégica, tem crescido nas últimas décadas. A Rússia tem sido um aliado importante do Irã na Síria, onde ambos os países apoiam o regime de Bashar al-Assad, enquanto enfrentam as forças opositoras ao governo sírio, muitas das quais são apoiadas por Israel. Essa parceria entre Rússia e Irã tem sido vista com grande preocupação por Israel, pois simboliza a união de duas potências, que no contexto bíblico aparecem ao lado de Gog para destruir Israel. Além disso, a Turquia, que também está situada ao norte de Israel, tem se distanciado da antiga aliança com o Estado judeu. Sob a liderança de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia tem adotado uma postura mais agressiva no Oriente Médio, se aproximando de países como o Irã e da Rússia, enquanto se opõe cada vez mais a Israel. A presença crescente da Turquia na Síria, bem como sua participação em alianças regionais que são hostis a Israel, a coloca como um importante ator na profecia de Ezequiel. À medida que essas nações se alinham e se preparam para um possível confronto, não podemos deixar de notar os paralelos entre a profecia de Ezequiel e a realidade política de hoje. O alinhamento de interesses entre o Irã, a Rússia, a Turquia e outras nações da região cria um cenário em que a profecia de Gog e Magog parece, cada vez mais, se aproximar de sua realização. O que parecia um texto antigo e distante, agora começa a aparecer uma previsão inquietante do futuro próximo. Fique até o fim, pois temos uma surpresinha que vai mudar a maneira como você vê esse conflito. Imaginemos o cenário que Ezequiel descreve. Uma coalizão de nações, poderosa e numerosa, se prepara para atacar Israel. O Irã, com suas forças militares e suas alianças, lidera o ataque, com o apoio da Rússia, Turquia e outras nações que, como vimos, são parte dessa aliança. O exército inimigo avança em direção a Israel, buscando saquear e destruir a nação. Mas então,
Ezequiel nos dá a chave para entender como essa batalha terminará. O capítulo 38 de Ezequiel, versículo 19, fala de algo impressionante. Porque, no dia em que eu, diz o Senhor Deus, fizer subir um grande tremor sobre a terra de Israel, então os peixes do mar, as aves do céu, as bestas do campo e todos os répteis que rastejam sobre a terra tremerão diante de mim. A batalha será interrompida por uma intervenção sobrenatural de Deus, que trará terror e destruição aos inimigos de Israel. O versículo 21 descreve ainda mais essa intervenção divina. Eu farei com que cada homem lute contra o seu irmão, e com a espada de um será derrotado. Uma grande confusão e uma destruição imprevista abaterão os inimigos de Israel, enquanto o povo de Deus estará protegido. Este é o momento em que a batalha que parecia ser uma derrota certa para Israel se transformará em uma vitória milagrosa, totalmente atribuída à ação divina. Nos dias de hoje, muitos se perguntam: será que isso ainda é possível? A profecia de Ezequiel nos mostra que, embora a aliança de inimigos contra Israel seja forte e ameaçadora, a intervenção de Deus será ainda mais poderosa. O próprio Senhor lutará em favor de Israel, como fez ao longo da história, protegendo seu povo de maneira sobrenatural. Este momento será um marco na história, quando as nações do mundo inteiro perceberão que há algo divino, que transcende a força militar de qualquer exército. O Deus de Israel não permitirá que sua nação escolhida seja destruída. E a vitória de Israel será um testemunho para o mundo inteiro do poder e da soberania de Deus. Agora, com a batalha decidida, os inimigos derrotados e Israel de pé, resta saber o que acontecerá a seguir. O que será da restauração de Israel e da renovação prometida por Deus? Bem, fique até o fim, pois temos uma revelação final que vai mudar a sua perspectiva sobre essa guerra. Não perca! Depois que a coalizão de Gog e suas nações aliadas é derrotada pela intervenção direta de Deus, a história de Ezequiel se move para um futuro de restauração. O povo de Israel, embora tenha sido atacado por potências poderosas, não só sobrevive, mas triunfa de uma maneira impressionante e milagrosa. A profecia de Ezequiel não termina com a destruição dos inimigos, mas com uma promessa de renovação e renovação espiritual para o povo de Deus. De acordo com Ezequiel 39, versículo 26, eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os havia enviado para o exílio entre as nações. Mas os ajuntarei de volta à sua terra, e não os deixarei mais espalhados. Esse retorno à terra prometida, que começou com a criação do Estado de Israel em 1948, é apenas uma pequena parte de um plano divino mais amplo, que culminará na restauração plena de Israel. Esse retorno não é apenas físico, mas também espiritual. Ezequiel 39 e 29 fala sobre o derramamento do Espírito de Deus sobre o povo de Israel, trazendo um renascimento da fé, da justiça e da paz. O que é notável aqui é que, após a grande vitória sobre as forças de Gog, a nação de Israel será restaurada e confirmada como a nação de Deus, com a sua proteção divina sobre eles. Ezequiel fala de uma paz duradoura, que será estabelecida como resultado dessa grande intervenção sobrenatural. Essa paz não virá por meio de acordos políticos, mas por meio da ação direta de Deus, que fará com que todas as nações ao redor de Israel reconheçam o seu poder e a sua soberania. A restauração de Israel, conforme prometido, será mais do que uma simples recuperação das riquezas materiais ou da segurança territorial. Será uma restauração espiritual, onde a nação de Israel reconhecerá o Deus de Abraão, Isaque e Jacó como o único Senhor. Esta será uma revolução espiritual que atingirá não apenas Israel, mas também o mundo inteiro. Israel, então, será um testemunho vivo para as nações,
mostrando a todos que, apesar dos ataques e das adversidades, o Deus de Israel continua a ser fiel às suas promessas. Não importa o quanto o inimigo tente derrubar o povo de Deus, pois a vitória será sempre dele. A destruição de Gog e seus aliados será uma lição eterna para todos, mostrando que ninguém pode derrotar o plano divino. Israel não está sozinho e nunca estará. Agora, antes de continuarmos com a última parte desta história impressionante, se você está gostando e quer fazer parte de mais revelações como essa, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Também, se você puder, compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir a verdade sobre o futuro de Israel. À medida que vemos a profecia de Ezequiel se cumprindo diante de nossos olhos, é impossível ignorar o papel central que Israel desempenha no plano divino para os últimos dias. Ezequiel, em sua visão, não apenas descreve o ataque de Gog e Magog, mas também o futuro glorioso de Israel, que será restaurado por Deus em uma nova aliança, mais forte e mais fiel do que antes. A importância dessa profecia não pode ser subestimada. Quando Deus promete restaurar Israel, Ele está nos dizendo que o fim dos tempos está se aproximando. A presença de Israel no centro da história profética indica que o grande conflito final, que muitos esperam, a Batalha de Armagedon, está se aproximando. E Israel, como a nação escolhida, terá um papel crucial nesse evento. Aprofundando mais ainda, vemos que a vitória de Israel sobre as forças de Gog e Magog será um indicativo de que os tempos do fim estão perto. Esse grande confronto entre as forças do mal e o povo de Deus é descrito como um dos maiores desafios que Israel enfrentará. Mas a intervenção divina garantirá sua vitória. A destruição de seus inimigos não é um simples acontecimento militar, mas um ato divino, onde o próprio Deus vai mostrar ao mundo que sua soberania não pode ser desafiada. E será que depois de isso acontecer, eu, diz o Senhor, farei com que o meu espírito seja derramado sobre a casa de Israel. Ezequiel 39, versículo 20 e 29. Este momento será um divisor de águas, não apenas para Israel, mas para o mundo inteiro. A restauração do povo judeu na Terra Prometida será um testemunho para as nações de que o Deus de Israel continua a cumprir suas promessas. Ele demonstrará sua grandeza e poder para todos que duvidam de sua soberania. Agora, com isso em mente, nos aproximamos da conclusão de nossa jornada. À medida que encerramos essa história, é importante refletir sobre tudo o que vimos até aqui. O conflito entre Israel e seus inimigos, especialmente o Irã, não é apenas um evento político ou militar. Ele é um reflexo das palavras antigas de profetas como Ezequiel, que nos avisaram sobre os tempos difíceis e, ao mesmo tempo, nos deram a certeza de que a vitória de Israel não viria de suas próprias forças, mas da poderosa intervenção de Deus. Hoje, o mundo observa com ansiedade os confrontos em curso no Oriente Médio. Mas para nós, como seguidores da palavra, temos a promessa de que, independentemente das batalhas, o Deus de Israel está no controle. Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Isaías 43, versículo 11. Se gostou do nosso conteúdo e quer ajudar nosso canal a levar essas mensagens poderosas para mais pessoas, então seja nosso parceiro. Torne-se um membro, clicando no botão Seja Membro. Com isso, você terá acesso a conteúdos exclusivos e muito mais. Obrigado por ficar até aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e, mais importante, compartilhar essa mensagem. Deus te abençoe poderosamente.